Olá, divinas! Bem-vindo ao canal Entre Mulheres. Hoje nós vamos falar sobre histórias reais que talvez pareçam com a sua. Histórias de mulheres que amaram demais, que se esqueceram de si, que permaneceram em relacionamentos difíceis com medo de recomeçar. Se esse vídeo tocou seu coração, fique com a gente até o final. Quantas dessas histórias, né, elas se iniciam lá na infância, onde a gente fica preso a traumas, né, dependências, e o desenrolar conforme a gente vai lidando com o mundo, com as relações, né, relações amorosas, relações de amizade, relações de trabalho. Quantas vezes a gente vai se submetendo e se colocando em espaços pequenos, né, para poder ser olhado, ser visto, e quantas dessas coisas vêm realmente desse momento. Sem nem saber, né, que muitas dessas feridas que a gente carrega, né, repetindo ciclos, elas existem, elas estão governando a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, sem a gente perceber. Por isso o autoconhecimento, ele é tão importante. Sempre, né? O caminho é olhar para dentro. Né? Mas isso vai se dando no automático, né? A gente vai levando a vida, muitas vezes, no modo automático. Vai só vivendo. Por padrões que foram conhecidos lá de trás. É a programação que foi instalada na criança, e a gente vai replicando isso. Sem se dar conta, muitas vezes, né? E vai replicando, vai vivendo, um dia depois do outro, bem deixa a vida me levar. E aí chega um momento, muitas vezes, né, chega esse momento de um incômodo maior. Não que esses incômodos não vão acontecendo ao longo da vida, né, em certas situações, mas a gente às vezes nem olha, né, ou por falta até de tempo, a correria da vida, né, e não olha e não para sentir. Maria, a gente recebeu um depoimento de uma seguidora nossa, né? Porque a gente colocou, gente, mandem suas histórias, os seus depoimentos, né? Lá no Instagram, a Maria fez um Reels, né? Falando para vocês estarem enviando, e vai ser tudo anônimo, tá? Só que essa seguidora, ela falou que até podia falar o nome dela, mandou a história pra gente. Eu acho legal a gente começar hoje com essa história. Sim. Né? Que com certeza é uma história bem parecida com muitas das mulheres, coisas que a gente também vive no nosso dia a dia. O nome dela é Thaís, e ela nos relatou o seguinte: ela ficou anos, acho que 12 anos, num relacionamento onde o parceiro era extremamente controlador, ciumento, não permitindo ela frequentar uma academia, ter amizades, afastou ela de familiares, controlava até o que ela vestia, até o que ela comia, sendo que ele podia ter amizades com mulheres, podia estar ali no celular, e quando ela questionava algumas coisas, era taxada de louca, você está imaginando as coisas, né? Não é isso, e é só uma amiga, enfim. Aí ela trouxe isso, né? E que ela ficava nessa dependência ali, porque analisando os relacionamentos, a gente pensa, por que as pessoas ficam num relacionamento que só faz mal? Mas não só faz mal, porque tem os momentos bons, tem um começo, porque ela falou que no começo ele era gentil, amoroso, agradável, então a pessoa se apaixona por aquilo ali e fica nesse relacionamento aceitando migalhas, abusos, por acreditar que a pessoa pode voltar a ser aquilo ali. Isso fala, olha só, é muito do que a gente está trazendo, né? De como a gente vai se construindo e aceitando muitas vezes pequenas coisas, né? Que você chama até de migalhas, né? Mas vamos lá.
olhando essa situação, é uma situação muito comum, né? Quando a gente fala desse homem que muitas vezes chega de uma forma muito amorosa, né? Sendo aquela pessoa super gentil, pode ser que aconteça assim, é muito comum que aconteça, mas às vezes o cara, ele nem é tão gentil assim, mas você, né, você como mulher, num momento muitas vezes de fragilidade, né, cheia das suas questões de traumas e dependências, muitas vezes, né, de ser olhada, de ser amada, e uma pessoa que te chama a atenção, que haja um interesse, né, inicial, você já enxerga com os seus olhos, né, isso acontece muito também. A gente está trazendo a história da Thaís, né, mas... É a história de muitas mulheres. Exato, e assim, não é querer generalizar, porque a gente não está aqui para ficar taxando essa questão de sexo, de homem, não presta, mulher, é isso, aquilo, não. Isso acontece com homens também. Exatamente, né? É a pessoa. É a pessoa, né? A gente trouxe a história de uma leitura, porque Sim. aqui é um canal entre mulheres, geralmente as mulheres estão mais em contato com a gente. E a gente sabe que é uma típica história muito mais direcionada realmente, né, para acontecer com uma mulher nesse nível do que o inverso. É lógico que existem mulheres super ciumentas. E como, né? Mas assim, é muito típico. Também vem de feridas, né? Sim. Mas eu vejo também porque mulheres, elas são muito mais emocionais. A mulher tem os seus ciclos, elas são muito mais emocionais. E os homens são mais racionais. Então, eu acredito que a maior parte das mulheres, elas se deixam mais levar para o seu lado emocional, materno, ali, que já é nosso, né? Fisiológico da gente. Fisiológico e cultural. Cultural. A gente ainda vive uma sociedade onde esse olhar, essa questão da feminilidade, do romantismo, isso é muito mais da mulher que do homem. Né? Isso é uma verdade. A mulher tem o papel da mulher, o homem tem o papel do homem. Tem E a gente coisas. tem essa lealdade invisível também. Sim, com o nosso geracional. Geracional. É um contexto muito grande. Então, assim, a gente vivencia um período de quebra de paradigma. Mas, né, a gente, olhando essa história aí comum da Thaís, e que quando a gente olha o contexto sem querer diagnosticar ou rotularizar, né, gente? Rotularizar é ótimo. Rotularizar as pessoas, vamos lá, que clássico. Então, mas assim, sem querer entrar em pensar em processo terapêutico, que nem é, né, nem é a intenção aqui. A nossa intenção aqui é trazer histórias. Nem diagnosticar nada. Isso, né? diagnosticar nada. É trazer histórias que são muito comuns a todas nós, né? Para a gente poder mesmo ter um olhar. E como eu posso fazer? É para trazer luz aí pra gente, né? Fazer um autoconhecimento. Exatamente, mas sem querer entrar nesse ponto diagnóstico e tal, ou terapia, até porque a gente nem sabe, né, a história dela por completo. Mas o que fica Nem muito dele, claro, nem dele, né? O que fica assim, né? Coisas que são pontos muito comuns, que a gente pode trazer aí à luz para todas, né? Para trazer reflexão mesmo. Se a gente, assim, ela é jovem, né? Que você trouxe, enfim. Não é que seja uma regra não, tá, gente? Mas quanto mais nova, quanto mais jovem a gente é e se envolve, né, com a pessoa, mais fácil desse envolvimento ser algo mais forte. Né? Primeiro, porque é tudo muito novo, né? Então, assim, é tudo muito novo, tanto no teu lado de gostar, né, daquela pessoa, de se encantar, quanto é muito novo de saber como é que eu lido com essas emoções, como é que eu lido com esse outro, o que é relacionamento, a gente não sabe, né? Então, muitas situações, assim, que a gente sente até um certo incômodo e acha, nossa, isso não está muito legal. A gente não consegue saber muito bem diferenciar. E a gente se permite ir vivendo, até por ser muito novo. É lógico que isso pode acontecer em qualquer situação, em qualquer idade. Né? Isso vai depender muito do quê? Da maturidade emocional de cada pessoa. Né? Então é um ponto que, por isso que a gente, né, eu e Paula, a gente sempre bate na tecla. Autoconhecimento, né, uma ótima forma de conseguir autoconhecimento é através da psicoterapia. Lógico que existem outras formas, né? Inclusive aqui, né? A possibilidade dessa troca. Por isso que a gente pede que vocês enviem suas histórias, porque cada história ela vai
conectar com a história de muitas outras mulheres, né? Essa troca é rica. Olhando as histórias e vendo que muitas conseguem sair, né, desses ambientes tóxicos, né? Se uma pode, todas podem. E a gente olhando também até cada uma no seu tempo, né? Se respeitando, sem comparar. Sim. Hoje, nessa jornada de autoconhecimento, eu observando até as minhas vivências, as minhas experiências de vida, que muitas vezes eu estive nesse papel de vítima e também já estive nesse papel de vilã, porque a gente vai reproduzindo através das nossas feridas, dos acontecimentos. Então, muitas das vezes eu fui a pessoa que foi ferida e muitas das vezes eu fui a pessoa que feriu. E o que me traz hoje esse olhar, esse conhecimento, essa mudança de querer fazer diferente, de perceber os sinais que as pessoas dão sinais, os gatilhos, autoconhecimento e uma questão muito importante, Maria, que é o auto-perdão. Sim. Quando a gente não se perdoa, a gente não se acolhe, a gente não encara essas experiências de vida como um aprendizado, a gente carrega, a gente fica presa ainda a essas situações do passado. A gente pode até ter saído de pessoas, de lugares, de acontecimentos, mas a gente não saiu, não tirou de dentro da gente esses acontecimentos e a gente fica presa ainda nisso, reproduzindo, tendo bloqueios e repetições. Ciclos repetitivos. É o dedo escolhas, podre, né? Não é dedo podre, é você que ainda está naquele ciclo, né? Um ciclo de repetições, porque você ainda não conseguiu se liberar, você não ressignificou, você não teve contato com aquilo e você não perdoou. E aí o perdão é exatamente isso que você está trazendo, é um perdão pra gente. Pra nossa Parece libertação. difícil entender, exatamente. Não é um perdão religioso, né? Não é aquele perdão que, dá outra, como você falou, né? Dá outra face. Dá outra face. Não é nada disso não, gente. É um perdão que está no auto-perdão. É de você olhar aquela pessoa também, de olhar você como ser humano falível, que está em construção, né? E olhar aquela outra pessoa como ser humano falível que está em construção. Levar esse aprendizado, esse erro, que todos os erros aprendizado, né? Não repetir, né? É uma forma da gente validar o nosso auto-perdão, é sabendo que a gente aprendeu com aquilo e aquele erro, vamos errar erros novos. Aquele erro a gente não vai cometer. O que é essa ressignificação que a gente tanto fala, né? É dar um novo significado àquele fato. Fatos do passado são fatos, a gente não pode voltar lá e mudar o que aconteceu, mas a gente pode olhar com outra ótica, dar um novo significado para aquilo tudo, tirar o peso, a dor que aquilo nos traz, porque fica governando nossas atitudes do presente, né? Tá deixando o passado governar quem a gente é hoje, e essa cura é quando a gente consegue olhar esses fatos e não dói mais, não deixa mais que eles façam parte dos nossos relacionamentos. Mas isso só acontece quando você consegue, né, ter esse olhar e aceitar o que foi. Aceitar o que foi entra nesse campo também de se perdoar por aquilo que você viveu. Você viveu o que você deu conta, exatamente. Você deu conta, foi o que você deu conta de vivenciar naquele momento. E é uma isso. questão, Maria, que muitas vezes a gente se coloca na culpa por não ter saído antes. Por que eu aceitei tanto tempo? Por que eu não saí antes, né? Cada pessoa tem o seu processo. Então a gente leva essa culpa sem pensar que nós somos também pessoas que estavam precisando ali dessa cura. A gente tende a sempre apoiar
o outro, mas e a gente? Olhar pra gente, a gente precisa desse acolhimento, né? Dessa transformação, dessa jornada. E o preço da liberdade, ela é muito... O preço ele é muito alto. O que é o preço dessa liberdade? É sair dessa zona de conforto, que não é tão confortável, só que é a conhecida. Né? Essa zona de conforto é conhecida, é aquela dor que é familiar e que a gente fica protegido ali nesse papel de que é a falsa proteção pelo que é conhecido. Como eu conheço, é muito mais fácil. Isso não é consciente não pra gente. Isso vem principalmente do primeiro sistema, que é o nosso sistema familiar, né? Tudo que a gente vivenciou. Quantas situações, muitas vezes, né, de conflito, de brigas que a gente assistia de pai e mãe, ou até de violência, né, real, de você apanhar e tudo mais. Quantas vezes você entra em relacionamentos e aquilo é tão comum que você acaba achando que, né, é isso que é a vida, né? Parece uma loucura, mas não é muito real. Quantas pessoas vivenciam isso? Tenho certeza que algumas de vocês vão acabar se identificando com essa situação. Por isso que muitas vezes é tão difícil sair desses sistemas de violência. Porque a grande realidade é que os sistemas, eles contêm muita violência. Muitas vezes não necessariamente violências físicas, né? Mas violência psicológica, violência moral. A maioria dos sistemas familiares tem isso. A gente vai criando desculpas, né? De filhos, casamento. Sim, ainda bens, entra nesse lugar. Entra nesse lugar de... né, E onde você fala o preço, né? O preço é muito alto dessa liberdade porque exige um lugar de responsabilidade sobre a própria vida, né, de tomar essa decisão. Mas será que o preço de continuar num ambiente que a gente está adoecendo cada vez mais não é maior? É muito maior. E a gente se dá conta quando a gente consegue sair. A gente respira, né? A gente se dá conta quando a gente se mantém também. Porque a sensação que muitas vezes vem quando a gente se mantém num lugar que a gente sente que não é mais o nosso lugar, mas a gente se mantém por medo, por esse medo de enfrentamento do mundo, por esse medo do novo, que a gente não sabe o que vai ser, né? E se mantém no ruim conhecido, a gente sente o peso, muitas vezes, de morte. É uma sensação de morrer em vida. Não tem propósito, a gente não tem um olhar, uma esperança, né? Mas muitas pessoas falam do sentimento de estar apaixonado, que é muito bom, mas Maria, não existe sentimento melhor do que aquele de ter superado algo que a gente achou que nunca ia superar. Nossa, é maravilhoso! Esse sentimento... Quem já passou por isso vai saber. Mas assim, calma. Cada uma tem o seu tempo. E fundamental é buscar isso, buscar espaços como o nosso, buscar terapia se for possível, buscar grupos, né, de trocas com mulheres. Isso é fundamental para que você consiga ir saindo desse lugar. Só esse primeiro passo de estar buscando o autoconhecimento, vendo vídeos sobre assuntos, já mostra que já tem ali uma decisão, né? Porque pessoas que não querem a mudança não buscam informações sobre a mudança. Então o primeiro passo, tem que dar esse primeiro passo de querer buscar esse autoconhecimento. Tem uma coisa, é serendipidade, é a serendipity. Isso é assim, sabe aqueles momentos em que algo chega na tua vida e era aquilo que você precisava e nem você muitas vezes sabia que você precisava daquilo? Pode ser isso que está acontecendo com algumas de vocês aí, né? Esse vídeo chegou até você e foi assim, ou alguém mandou, ou de repente você ligou, você viu, se interessou, deixa eu olhar essas duas aqui. Nossa, precisava ouvir isso. É isso. É um momento em que você pode não ter consciência plena ainda do que você precisa, mas já tem algo dentro de você que você sabe que você precisa de mudança. E as coisas vão começar a acontecer. Eu quero trazer uma proposta agora de trabalho, tá? Porque assim, o que é interessante?
a nossa proposta, eu e Paula aqui, é sempre trazer alguma coisa prática para vocês terem, né, também esse conceito, né? Exatamente. Então hoje eu quero propor um trabalho, tá? Para você que ainda está amarrada com alguma pessoa, mesmo que tenha sido um relacionamento onde você mesma que rompeu, você não quer mais, mas sabe, às vezes parece que a pessoa faz um fantasma, vira e mexe, aparece em sonho, ou então de alguma maneira você ainda sente assim, sabe, uma raiva, ou preso, sei lá. né? Que tem um laço que tá preso. alguma coisa inacabada. Energeticamente né? ainda está presa aí, né? Então eu vou trazer um exercício. Eu vou pedir para Paula pegar folha, papel e caneta, meninas. Então vai, vamos lá. Papel e caneta. Seguinte. Já estou ansiosa. Pegue o papelzinho, bota na horizontal, tá? Você vai fazer uma linha no meio. Divide essa folha ao meio. Pode ser dobrando e abrindo, pode ser marcando com a caneta, tá? De um lado você vai fazer a representação dessa pessoa que fez parte da sua vida um dia, tá? Pode ser bonequinho de pauzinho. O que é interessante? Coloca um elemento que você reconheça essa pessoa. Então, sei lá, se ele é cowboy, bota chapéu, né? Ai, gente, brincadeira. Barbichinha, bigode, enfim. O que fizer sentido. Se é professor, bota aí. Sei lá, gente. Vai lá. Cada um com o seu, tá bom? Mas não se preocupem não. Pode ser um bonequinho de pauzinho aí, tá? Aquele bem simplesinho. Não vem com... Não vou fazer porque eu não sei desenhar, que eu não corto. Tá? Do outro lado, você vai fazer a sua representação, da outra parte do papel. Mesma coisa, pode botar alguma coisa aí para você olhar e se reconhecer, sou eu. Tá? Esse trabalho, gente, às vezes as pessoas podem achar, ai, nossa, isso é uma bobagem. Quero só ver depois, ouvir de vocês me contem aqui como é que foi, tá? Porque eu vou te falar, eu uso isso com vários pacientes, terapia, já fiz comigo, já fiz com outras pessoas, com amigos. Cara, é muito bacana, é forte o negócio. Tá bom? Vamos lá. Fez os bonequinhos? Na parte da pessoa, você pode tanto na frente, onde tem o desenho, se precisar usar a parte de trás, do lado da pessoa, você vai escrever o que você sente. Assim, o que é o ideal, gente? É um momento de entrega, de rompimento. Então, o ideal é que você traga uma energia de gratidão por esse encontro na vida, mesmo que não tenha sido um bom encontro. Vamos lá. O que é essa gratidão? Ela pode se assemelhar muito ao perdão. É gratidão ao que você vivenciou no sentido de ter sido uma experiência na sua vida. Hoje soltou, né? Hoje você não está mais. Então você pode colocar ali de coração o que você sente, falando para essa pessoa aí, para o caminho dela, trazendo aí de forma muito natural, mas que faça sentido para você, de coração. Desapegando, sendo grata pela experiência, não é pela pessoa, entende? Mas falando que essa pessoa vá, que flua, que siga seu caminho, que pra você já acabou. É isso, gente, importante que seja verdadeiro, tá bom? Isso é que é importante. Então vamos aguardar a Paula fazer. Do outro lado, você vai falar de você. Tá. Aí, exatamente o ponto. O que você quer para você? Você pode, inclusive, citar. Eu entrego essa pessoa, foi a experiência, enfim, do teu jeito. Traz para você também o que você quer para você nesse momento. Você já rompeu. E o que você quer para você agora? Liberando perdão para mim, um auto-perdão? Também. É muito fluido, não tem certo nem errado nesse exercício. O importante é que seja verdadeiro, né? É dizer o quanto que você, né? Você já foi, mas fala de você. Dá prioridade a você agora. O que você quer para você? O que você deseja, né? Como é que você está na tua vida? A liberdade. Fala dessa força, dessa coragem que você teve de romper, né? Traz essa potência da mulher verdadeiramente para você. Agora vocês vão, dividir as duas partes, tá? A tua parte você guarda.
Guarda aí numa gavetinha, numa caixinha, em algum lugar, se você sentir necessidade de pegar para ler de novo, você tem isso em mãos, tá bom? Agora, a parte da pessoa, o que eu sugiro muito para os meus pacientes? Eles picarem pequenininho, pequenininho, pequenininho. Mas como é que é isso? Esse primeiro processo. Você vai fechar os olhos, né? E você vai rasgando a folha e visualizando essa pessoa indo embora. Pode ver ela, ó, de costas, caminhando para longe. Você pode até imaginar essa tela de cinema. Muitas vezes assim, aquela telona, aquela pessoa indo embora. E a tela, olha, ela vai, ó, fechando, 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 até ficar aquela tela toda escura. Vai rasgando? Vai rasgando e imaginando essa pessoa indo embora. Coloca a energia disso. É isso. Vai rasgando. Ainda vai ter o final. Eu sou muito emotiva. Mas às vezes mexe mesmo assim. Pode mexer, tá? E que bom, que bom. Se mexeu é porque foi verdadeiro. Isso que é bacana, né? Tá botando alma, tá certo. O que eu sugiro picar também bem pequenininho, gente? Porque, assim, a gente tá com uma nem sei se tá funcionando a lareira mais. Acho que já apagou o fogo. Mas enfim, poderia ser um fogo? Pode ser, né? Mas é assim, às vezes é mais complicado. Você pode fazer o quê? Picou bem pequenininho, vai pro teu banheiro, vai jogando aos pouquinhos no vaso e vai dando descarga. E vai, ó, trazendo essa energia da liberação, tanto do outro quanto de você pro novo. A água, ela flui, né? A água leva. A água também tem esse poder de, sabe? De dissolver. Então é isso. Tanto a água, quanto, se você, né, quiser, também o fogo é transmutação, né? Fogo também, ele libera, é um novo, tem né? essa energia do sagrado, exato, né? Renovação, né? Fênix. Exatamente. Renasce das cinzas, né? Então, assim, então é isso. Jogar com gratidão, né? Não com sim. Gratidão pelos momentos, por ter feito parte da vida, das experiências, trago aprendizado, feito o nosso mundo parar por alguns instantes, né? Então é isso. E assim, ó, não é ser piegas, nem, sabe, querer ter um olhar de Poliana, que é um livro aí antigo, que eu acho que a maioria vai conhecer. Não é isso não, tá bom? Mas é olhar para cada vivência sua e ver o que de bom teve ali, porque sempre vai ter, gente. Não vem que esse papo foi tudo horroroso, então você é masoquista do caramba. Não, teve coisa boa. Quantas de nós, né, nesses relacionamentos, tivemos nossos filhos, né, que é uma coisa, nossa, é uma herança linda, não. Então assim, não são os filhos, tá, gente? Tudo é a gente olhar e, cara, como eu estou hoje? Como a gente evoluiu, quando a gente cresceu com aquilo tudo, com aquela pessoa que fez parte também de muitos momentos da nossa vida, né? Nos auxiliaram nisso. Então, tantas coisas boas quanto as não tão boas, as desafiadoras, nos impulsionaram, né? E ter fé e acreditar no novo. No novo, o novo sempre chega. Sim. E esse novo, a gente precisa liberar um espaço, porque não tem como a gente colocar coisas novas em cômodos cheios. Impossível. Então liberar esse espaço totalmente para esse novo e acreditar que tudo é como tem que ser. E ó, presença. Vamos viver o agora, né? O agora é o que a gente tem de mais maravilhoso. Sai do passado, o passado passou. E o futuro ele é construído agora. Então, vivendo o presente com fé, com coragem, enfrentando. Nossa, como é bom, gente, ter a vida na nossa mão. Nossa, é tão maravilhoso. Tomar o controle da nossa vida, né? É desafiador, mas é maravilhoso. Amei, viu? Maravilhoso. Obrigada, amei. Gente, até o próximo. Até o próximo. Vídeo. Gratidão. Muito bom.
novamente. Tá bom. Take 2! Gravando. Take. Gravando. Take, sei lá. Vambora. Atenção. Gravando. E Maria, vou trazer para você. Não. E Maria, eu quero trazer aqui. Não. Ai, gente. Felicidade. Vamos que vamos. Fazer o quê? Tudo é como tem que Eu ser. acho ótimo. Já tá gravando? Não! Já está gravando. Então vamos lá. peraí. Eu já. Tá. Deixa Deixa eu só trazer a imagem de você falando, que aí já me remete a mim. Se quiser, eu continuo falando para você entrar. Sim. Você que sabe. Não, eu já tô aqui internalizando. Tá. É o que mesmo? Peraí. Peraí. Você falou da história. Ah, tá. Sem querer entrar, deixa eu lembrar o que eu falei. É porque eu vou fluindo, minha filha. Eu É. fico Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Não, aí eu. Peraí. Vamos, fala. Sem não precisamos lembrei. olhar para essa. Não sei. Vai. Então, mas assim. Now the world